Liberdade de pensamento é uma luta constante, especialmente aí com tantas fake news, manipulações políticas partidárias e encantos pelos discursos de autoridade. Em resumo, quando não há informações claras, as pessoas tendem a acreditar no que elas já concordam. E a vontade de acreditar em algo acaba transformando uma mentira ou meia-verdade em fato. As ideologias também atrapalham. Quando a pessoa ela se torna um radical e entrega tanto de si a uma causa que ela esquece de pensar por conta própria. Tudo vira um julgamento genérico, sem considerar as diferentes intenções individuais e circunstâncias reais. Foucault, ele abordou que a verdade política ou a verdade social, ela não é concluída, mas produzida de tempos em tempos por instituições de poder e os discursos sociais. Então, para Foucault, os discursos não apenas descrevem a realidade, mas também podem construir uma realidade. Para pensar abertamente é preciso ajuizar. Preciso aqui, no conceito de precisão, estar apto para encontrar aquilo que estão fazendo muito esforço para tornar uma verdade complexa em algo simplista. Schopenhauer dizia o seguinte, que o discurso simples para explicar o complexo é suspeito. Assim como também o discurso complexo para explicar o que é simples. O pensamento ponderado, ele não busca um lado certo e um errado, mas sim interpretar as versões dentro das circunstâncias e os pontos de vista de cada lado separado. E disso encontrar o que é real e verdadeiro. Logo, o julgar atos e fatos não se faz escolhendo um lado, mas avaliando o que se apresenta e a situação por partes. A mente ela só consegue sair desse cercadinho repetitivo das informações com o emprego da força constante, com ordem, com divisões para se pensar. Exige um trabalho, e isso não é automático em nenhuma pessoa. É necessário sentar e organizar as informações. Eu não sei se vocês já repararam que o Pondé, geralmente, ele enfatiza o eu acho quando ele vai falar algo a respeito de um tema da atualidade. Quando ele faz isso, é para deixar claro que ele está comentando de forma limitada, dentro do que as notícias e os especialistas estão dizendo. E ainda o conhecimento que ele tem de filosofia. Mas ele mostra que não é uma crítica aprofundada por um estudo específico de dias, de semanas ou de meses. Então é necessário normalizar o não ter respostas plenas e nem respostas imediatas para tudo. Também é preciso saber identificar, antes de se manifestar, qual é a emoção, qual é o afeto envolvido na hora de responder. Spinoza e Kant, eles falaram sobre isso, sobre estar preso emocionalmente a algo e que isso impede uma boa compreensão. Logo, se alguém sabe que vai falar porque há uma predisposição em defender o seu ponto de vista, é melhor que ele não tenha pressa para falar. Porque pode dar o azar de encontrar alguém que se dedicou mais abertamente ao assunto e aí essa pessoa vai ficar aí sentindo-se inferiorizada por ter parado em suas crenças. Mas como saber se a mente está ali apegada a crenças? Vamos às 9 características de uma mente que recusa o exercício da razão. Número 1, pensamento binário. A pessoa se acha em guerra com um inimigo distinto. E claro que com o inimigo não se abre diálogo, né? É o mesmo contexto religioso de luta entre Deus e o diabo. E que um dia essa luta tem que acontecer de uma vez por toda e claro, tem que perder. Então, o pensamento binário, que não abre diálogo, só há uma linguagem possível, a agressividade. Portanto, aí tem como característica o antidiálogo, que é deboche, xingamentos e até a agressão física. 2, falta de questionamento. Nada, nem ninguém tem a capacidade de violar a ideia que o indivíduo defende. Se algum jornal traz uma denúncia, o jornal X é comprado. Se é alguma pessoa, o fulano de tal é um idiota. Né? E se é um pensador, mas ele não tem diploma em Harvard. Assim, quando ninguém, nem no céu e nem na terra, é capaz de levantar qualquer coisa negativa, qualquer dúvida sobre as convicções dessa pessoa, é óbvio que tem algo errado. 3, a repetição. É comum a pessoa aprisionada mentalmente entrar nas ondas virais. E aí ela fica repetindo informações que todo mundo está compartilhando. E aí ela repete o que o político, o artista X falou, que está todo mundo viralizando, porque reforça as suas ideias.
e evita o trabalho de pensar. O que é comum hoje, quando uma pessoa percebe que seu discurso está ficando fraco diante de uma verdade de fatos, é ela começar a encher o opositor de vídeos de especialistas. Por quê? Porque ela tenta usar o discurso de autoridade que ela começa a perceber que não tem. Então a repetição tem também essa característica de usar os corrimões para pensar, parafraseando aí Hannah Arendt. 4. O desprezo por fatos. Ele ignora fatos do presente, usando outros como se fossem mais relevantes. Mas só porque isso tem um valor pessoal ou histórico. Por exemplo, afirmar que o capitalismo é o provocador da desigualdade. Só que a desigualdade no mundo sempre existiu, desde que a gente tem aí relatos da humanidade. Então, afirmar que o capitalismo é o único, absoluto produtor de desigualdade não é uma verdade. 5. Identificação excessiva com o grupo. A identidade da pessoa ela já está sobre a posse de uma ideologia, então ela não pensa mais como indivíduo, e sim, sempre agregando as suas ideias às causas do grupo, ao ponto que ela se perde da interação com a realidade e individualidade das ações humanas. 6. Pensamento conspiratório. Acreditar em teorias ou, pior, profecias autorrealizáveis. Isso quer dizer que alguém pode predizer um cenário futuro, sendo que ela é a principal provocadora de tal futuro. Por exemplo, aí, Marx, quando ele descreveu um cenário revolucionário e de inversão de poder, ele criou uma luta entre Deus e o diabo. Então, profetizou um cenário de virada de jogo que só acontece hoje ainda porque ele deixou isso escrito. 7. Falta de empatia. A pessoa simplesmente se afasta da outra só porque ela pensa diferente. Por vezes a outra pessoa nem toca nessas diferenças, mas só por saber que a pessoa tem valores e princípios diferentes, cria-se aí uma repulsa por ela. 8. Polarização extrema. Querer erradicar o oposto. Querer que um governo prejudique uma parte da população para beneficiar a outra. Então, isso não é pensamento crítico, e menos ainda libertário. Um cenário de bem contra o mal pode acontecer, mas quando o inimigo é estupidamente claro que é um inimigo ativo e não apenas de discurso. 9 e última, não conseguir observar complexidades, fixando em uma visão simplista das coisas. Por exemplo, dizer que se legalizar as drogas, o crime reduz. Pode até acontecer o contrário, que sem o dinheiro das drogas, o crime se potencializar ainda mais. Simplificar algo muito complexo serve para parecer que entende do assunto. Por fim, não conseguir superar a sensação de que pensou errado por muito tempo, não querer admitir que está errado, são fatores que levam as pessoas a blindarem as certezas e se fixarem somente em notícias, livros e conteúdos que fortalecem as próprias convicções.